É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas e leiam o texto de apoio com base no qual nós fazemos esta ministração. Muitos perguntam por que nós não reproduzimos aqui os tópicos da lição. Porque a lição o irmão já leu, o irmão já estudou, e aqui nós, irmão, tem apenas informações complementares. E essas informações complementares são reduzidas a escrito e nós a ministramos aqui nesta pré-aula. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site, o cadastramento é gratuito e o irmão poderá ali fazer a sua pergunta. Nós não respondemos perguntas aqui do canal do YouTube. Também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar suas últimas dúvidas na transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, ali na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. O irmão poderá participar virtualmente ou fisicamente. O irmão é nosso convidado. Também, durante a semana, nós postamos outros textos de apoio, 4 ou 5, desta mesma lição no site do portal Escola Dominical, onde também postamos lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, estes textos que são sugeridos nas lições bíblicas, onde o irmão poderá ter um momento devocional e ainda ter mais subsídios para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links, de textos de apoio, de slides e de videoaulas de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando nós comparecemos à nossa igreja local e estudamos a palavra de Deus. Como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E hoje, continuando a estudar as parábolas de Jesus, nós iremos estudar a lição de número 8, aliás, de número 9, que tem como título O Perigo da Indiferença Espiritual. Nós estaremos estudando a parábola dos dois filhos. Esta parábola é mais uma parábola exclusiva do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós tivemos uma sequência de parábolas que estudávamos as parábolas em Lucas, exclusivas de Lucas, e agora nós estamos a estudar e vamos estudar uma sequência agora de parábolas exclusivas do Evangelho segundo Mateus, começando com o perigo da indiferença espiritual. A parábola dos dois filhos, como eu disse, está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 32. É uma parábola curta, por isso nós a leremos toda.
Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a nós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Esta parábola de Jesus, registrada apenas por Mateus, repetimos, ela é uma das parábolas que Jesus proferiu depois de sua entrada triunfal em Jerusalém. O capítulo 21 de Mateus começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era a última vez que Jesus entrava em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, Jesus, na única vez em todo o seu ministério, ele é aclamado coletivamente como o Messias. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela cumpre uma profecia. Como o próprio Mateus faz questão de enfatizar. Uma profecia que está ali no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. Zacarias, no capítulo 14, no versículo 4, ele diz o seguinte: aliás, vamos ler primeiro aqui o Mateus. Né? Mateus, ele diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, isto está previsto, e não é em Zacarias, mas sim em Isaías, capítulo 62, versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: Eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E aí sim, em Zacarias 9:9, nós temos a complementação desta profecia, onde é dito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então Isaías fala que desde as extremidades da terra seria dito: eis que a tua salvação vem, e com ele vem o galardão e a sua obra diante dele. E Zacarias diz que ele viria montado numa filha de jumenta. Ao cumprimento destas duas profecias, quando Jesus entra em Jerusalém. Mas aquela aclamação coletiva é a única vez em que Jesus é aclamado como Messias. E isso tem sua razão de ser, irmãos. Porque é exatamente neste dia que Jesus entra em Jerusalém se cumprem as 69 semanas de Daniel. Ali se completa a 79ª semana de Daniel. Jesus é aclamado como Messias coletivamente. E até os principais dos sacerdotes pedem para que Jesus mande calar a multidão. E Jesus diz que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus é apresentado como Messias para Israel.
de forma solene, mas Israel não o aceita. Israel o rejeita. Tanto que, logo após esta aclamação, isso nos é dito por Lucas, Jesus sai de Jerusalém, vai para os Montes das Oliveiras e lá ele chora sobre Jerusalém. Lucas 19 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, 19:41, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Veio o Messias, mas Israel não o aceitou. Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele conhece o coração do homem. E ele sabia que apesar daquela multidão ter aclamado Jesus como filho de Davi, por isso que ele é aclamado como Messias, porque ele é chamado de filho de Davi, hosanas ao filho de Davi, poucos dias depois eles iriam gritar: crucifica-o, e o rejeitariam como o Cristo, pois ele será apresentado por Pilatos: que farei de Jesus chamado o Cristo, o Messias? Jesus seria rejeitado, foi rejeitado. E as parábolas que são registradas por Mateus após a entrada triunfal de Jesus, a parábola da figueira infrutífera, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus, e depois a parábola das bodas, são 4 parábolas que Mateus registra após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e as 4 parábolas falam da rejeição de Israel a Cristo. São parábolas em que Jesus vai trazer como ensino o problema da rejeição de Israel, e deixando como ensino para todos a tragédia que é rejeitar a Cristo, que é não atender ao convite de Cristo, que é não reconhecer a Jesus como único Senhor e Salvador. Estas parábolas ilustram a verdade espiritual que é registrada por João, logo no primeiro capítulo do seu evangelho. No capítulo 1, no versículo 11, ele diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então esta parábola, ela faz parte dessas 4 parábolas, que são registradas por Mateus após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, após a purificação do templo. Mateus registra a parábola da figueira infrutífera, a parábola dos 2 filhos, que é a que nós estamos a estudar, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, a mostrar a rejeição e a consequência da rejeição de Israel a Cristo. Cristo é rejeitado por Israel. Mateus escreveu seu evangelho voltado para os judeus. E ele vai, através destas parábolas, mostrar do porquê Israel iria sofrer tanto, padecer tanto, e mesmo assim Jesus sendo o Messias. Não é porque Jesus não era o Messias que Israel haveria de sofrer, mas Israel haveria de sofrer porque havia rejeitado o seu Messias. Jesus acabara de ser interpelado pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo.
que haviam questionado a sua autoridade. Olha aí a rejeição. Eles queriam dizer com que autoridade Jesus havia ali virado as bancas dos cambistas, com Azorrague ali demonstrada sua indignação com a transformação do templo em uma casa de comércio. E os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, indiferentes à proclamação da multidão de que Jesus era o filho de Davi, chegam a Jesus e perguntam com que autoridade ele fazia aquelas coisas. E Jesus não lhes responde. Responde com uma outra pergunta. E pergunta a eles, o batismo de João era do céu ou era da terra? Era de Deus ou não? E aí aqueles homens que não tinham crido na mensagem de João, com medo do povo, não queriam dizer que não criam no batismo de João, que o batismo de João era do céu, dos homens, segundo eles. Eles não tinham coragem de dizer. Mas eles também não criam que ele era do céu. E aí então eles disseram para Jesus, olha, não sabemos. E Jesus disse, também eu não vou dizer com que autoridade eu faço estas coisas. E aí logo em seguida ele conta a parábola dos dois filhos, que é a primeira parábola. Eu disse aqui, a figueira infrutífera é um episódio que retrata a rejeição. Um sinal que retrata a rejeição. E aí 3 parábolas que são 3 ensinos em que nós vemos Jesus explicando a rejeição. Em resposta àquela indiferença dos principais dos sacerdotes e anciãos do povo quanto à sua autoridade e a indiferença deles com relação a João Batista, que tinha sido um profeta levantado por Deus, Jesus conta a história desta parábola dos 2 filhos e conta aos principais dos sacerdotes e aos anciãos do povo para ensinar-lhes a sua indiferença e para mostrar a consequência desta indiferença. A parábola diz assim, olha, um homem tinha 2 filhos, né? E chegou para os filhos e disse, olha, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho mais velho, ele disse, olha, não quero ir. Mas depois ele se arrependeu de ter respondido rispidamente ao seu pai e resolveu ir. Então o primeiro filho disse, não quero, mas se arrependendo, foi. O segundo filho recebeu a mesma ordem do pai. Vai trabalhar hoje na minha vinha. E o segundo filho disse, eu vou. Mas ele não foi. E aí Jesus então pergunta àqueles principais dos sacerdotes e anciãos do povo, quem fez a vontade do pai? E eles logicamente disseram, aquele que disse que não ia, mas foi. E aí então Jesus, ele faz uma interpretação autêntica dessa parábola, né? É uma parábola daquelas que a gente gosta, porque o próprio Jesus diz o significado desta parábola. Ele diz assim, olha, os publicanos e as meretrizes vão entrar primeiro do que vocês no reino de Deus. Porque João veio, a voz no caminho de justiça, e vocês não creram neles. Mas as publicanos e as meretrizes creram. E nem assim vocês creram. Jesus mostrou que quem fez a vontade de Deus foram aqueles que creram na mensagem de João Batista. Foram os publicanos e as meretrizes que se deixaram batizar por João Batista. Enquanto que os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, com toda a sua religiosidade, com toda a sua suposta santidade,
haviam rejeitado a Cristo, haviam rejeitado a João e, por conseguinte, a Cristo, que foi apresentado como Messias pelo próprio João Batista. Jesus fala aqui, então, claramente o que significava a sua parábola. Vamos, então, minudenciar esta interpretação e aplicá-la a cada um de nós. Em primeiro lugar, o pai, ele tinha 2 filhos. Né? Então, o homem com 2 filhos representa o próprio Deus, que é o nosso Pai. É o Criador de todos os homens. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o Pai das luzes é o próprio Deus. Deus aqui, ele é o Pai. Ele é o Criador de todos os homens. Então, este homem com 2 filhos, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E este homem tem 2 filhos. Toda a humanidade. E Deus criou todos os homens. Ele é o pai de todos, no sentido de criação. Ele tem 2 filhos. Toda a humanidade, ela é dividida em 2 grupos. Os salvos e os perdidos. Os crentes, os que creem, e os incrédulos, os que não creem. Jesus, quando mandou a igreja evangelizar, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura aqui é todo ser humano. Deus criou a todos, enquanto criação é pai de todos. Mas a Bíblia diz o seguinte, Jesus continuando a dizer, diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aqui está a divisão entre os 2 grupos da humanidade. Os salvos, que são os que creem, e os perdidos, aqueles que não creem. Aquele homem tinha 2 filhos, os salvos e os incrédulos. Deus criou aos homens e quer que todos os homens se salvem. Mas a mesma Bíblia diz que a fé não é de todos. Então eu tenho 2 grupos. E nós temos de pertencer a um destes 2 grupos. E esses 2 grupos serão definidos no final dos tempos. Aqueles que tomarem parte na primeira ressurreição reinarão com Cristo durante 1000 anos, serão salvos. E a eles se juntarão os que viverem fiéis a Deus durante o reino milenial de Cristo. Mas haverá aqueles que não creram em Deus. Não, que a começar de Caim, saíram da presença de Deus. Foram do maligno. Estes estarão na segunda ressurreição. Enfrentarão o juízo do trono branco e serão condenados e lançados no lago de fogo e de enxofre. São 2 grupos, os salvos e os perdidos.
todos criados por Deus, todos tendo tido a oportunidade de crer em Deus. O homem tinha 2 filhos. É Deus o Criador, que criou tanto os que se salvam, quanto os que se perdem. Isto significa o homem, o pai que tinha 2 filhos. Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 10, está escrito: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias deixa bem claro aqui que Deus, enquanto Criador, é Pai de todos. Não confundamos. Existe uma teoria aí que diz que todos nós somos filhos de Deus. Isso só é verdadeiro se for tomado o aspecto da criação. Enquanto criação, Deus criou a todos os homens. É o que diz o profeta Malaquias. Então, neste sentido, da parábola, um homem tinha 2 filhos. Este pai, é Deus, porque não nos criou todos o mesmo Deus. Deus é criador de todos. Agora, Deus deu o livre-arbítrio para os seus filhos. Veja bem que o pai, ele se dirige a um filho e diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele usa da sua autoridade. Ele manda. Mas o filho pode ou não atendê-lo. O filho tem o livre-arbítrio. Não é um robô. O pai não escolheu um para obedecer-lhe e outro para desobedecer-lhe. Não. Ele chega para o filho e diz: vai trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar hoje na minha vinha. O que é a vinha? A vinha era a propriedade daquele homem, onde ele plantava uva e mais alguma coisa. A vinha não tinha só uva. Normalmente, o grosso era a uva, mas tinha ali a torre de vigia, enfim. Era a propriedade do homem. E esta propriedade representa o mundo físico. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. A vinha representa o mundo físico. Este planeta Terra onde Deus nos coloca para viver. Onde Deus nos coloca para peregrinar. Como diz o apóstolo Pedro, onde nós desenvolvemos a nossa peregrinação terrena. Pedro, ele fala a respeito desta peregrinação terrena. Lá em 1 de Pedro 1:17. 1 de Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E nesta peregrinação nós temos de trabalhar. Porque somos imagem e semelhança de Deus.
e Deus trabalha. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também. Nós temos também de trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para atender à vontade do nosso Pai. O Pai disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Nós temos aqui tarefas a executar, missões a executar, determinadas por Deus, que é o nosso Pai, que é o dono da vinha, que é o nosso dono, que tem autoridade sobre nós. Nós devemos aqui fazer-lhe a vontade. E só quem faz a vontade do Pai na vinha é que vai permanecer para sempre. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Temos o livre-arbítrio, mas para suplantarmos esta peregrinação terrena, para termos uma eternidade feliz, é necessário que nós façamos a vontade do Pai. É por isso que Jesus dizia que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta expressão, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, é um convite que o Pai faz para que nós façamos a vontade dele, realizemos a obra dele, estejamos aqui neste mundo, que é a sua vinha, para agradar-lhe, para agradá-lo, para fazer-lhe a vontade. Mas o filho, usando do seu livre-arbítrio, ele disse, não quero. Ele recusou fazer a vontade do Pai. Ele não quis. Ele recusou. E nesse sentido, este filho, o próprio Jesus diz que são os publicanos e as meretrizes. Duas pessoas altamente estigmatizadas na sociedade judaica, considerados os maiores pecadores que poderia haver na sociedade judaica. Os publicanos, nós já vimos numa lição anterior, onde estudamos a parábola do fariseu e do publicano, os publicanos, por 3 motivos, eram considerados a escória da sociedade. Em primeiro lugar, porque eram cobradores de impostos. E, portanto, eram considerados traidores da pátria, porque eles recolhiam os tributos que eram mandados para Roma, que dominava Israel naquele tempo. Os publicanos eram pessoas judias que trabalhavam contra a nação de Israel, que contribuíam e eram os agentes da exploração, do empobrecimento e da expoliação do povo judeu. Eram considerados traidores da pátria, porque haviam se vendido para o Império Romano. Então eles eram traidores do povo escolhido de Deus. Renegavam a sua própria nacionalidade, que era muito mais do que uma nacionalidade, era a nacionalidade da propriedade peculiar de Deus dentre os povos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o publicano, ele tinha contato com os gentios, com os romanos, um intenso contato com os romanos, com as moedas romanas, que eram consideradas impuras,
porque muitas tinham efígies do imperador, de divindades gentílicas, e eles tinham todo contato com o estrangeiro, com o romano. Então eles eram imundos cerimonialmente. Pessoas indignas de se cumprimentar até, para não correr o risco de contaminação. E o terceiro ponto é que eles eram ladrões. Via de regra, eles eram desonestos. Cobravam além do que era permitido e desviavam para si, enriquecendo-se, quebrando assim o mandamento do não furtarás, um dos 10 mandamentos. Então, por 3 motivos, os publicanos eram considerados a escória da sociedade. As meretrizes, ou seja, as prostitutas, não andavam muito atrás. Pelo contrário, as prostitutas eram também abomináveis aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade judaica. Isto porque, em primeiro lugar, a Bíblia proibia que se pudesse receber qualquer oferta de prostituta no templo. Era proibido receber qualquer oferta de prostituta no templo. A lei dizia que o salário da prostituta não podia ser recebido como dízimo. Ou seja, ela era uma pessoa proibida até de ofertar a Deus. Sua atividade era tão abominável, vendendo o próprio corpo, que ela não podia oferecer dízimo nem oferta no templo. Era proibido. Tão abominável era a sua atividade. Além do que, em sendo prostituta, ela era uma mulher imunda, cerimonialmente falando, porque ela mantinha relacionamento com quem não era seu marido, portanto, adulterava ou fornicava. O seu corpo era um próprio pecado, disseminador de pecados. Portanto, era uma pessoa que sempre estava em impureza cerimonial. Publicanos e meretrizes falaram para Deus: não quero seguir a lei. Resolveram ter um modo de vida, exercer uma atividade que contrariava em tudo a lei de Deus. O publicano, rompendo com o mandamento do não furtarás, renegando a própria nacionalidade. A meretriz, vendendo o seu próprio corpo, se impedindo de adorar a Deus e estando sempre a viver em pecado, em sendo um instrumento do pecado alheio. Eles escolheram viver assim. E por isso, eles disseram, quando Deus os convidou a viverem nesta vida para adorá-lo, para servi-lo, eles disseram: não quero. Mas acontece que nesta vida que eles estavam, um dia eles ouviram a pregação de João Batista. Um dia eles ouviram a mensagem da salvação. João Batista pregando a palavra, nos dizeres do próprio Mateus
Diz assim, Mateus 3:1, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A mensagem que João Batista pregou era: arrependei-vos, confessem os seus pecados, sejam batizados, assumam que são imundos, assumam que precisam do perdão de Deus, ainda que vocês sejam judeus. Assumam esta condição pecaminosa, porque está para chegar o Messias. O Messias está para chegar e vocês precisam estar preparados para recebê-lo. E publicanos e meretrizes foram os primeiros que creram na mensagem de João Batista. Assumiram a sua condição pecaminosa, se arrependeram dos seus pecados, abandonaram a sua vida antiga e desceram as águas do Rio Jordão e lá foram batizados por João. E João dizia: produzi frutos dignos do arrependimento. Estes disseram não para Deus, mas depois se arrependeram e atenderam ao chamado do Senhor. Aceitaram ser batizados por João. E mais do que isso, eles também creram no que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E passaram a seguir a Cristo. No Evangelho segundo escreveu João, é dito esta influência, né, da mensagem de João na vida de muitos discípulos. Lá em João capítulo 10, é dito o seguinte, versículo 41. E muitos iam ter com ele, Jesus, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. A mensagem de João Batista foi uma mensagem preparadora para a recepção do Messias. E Jesus mostra que os publicanos e as meretrizes, que haviam dito não para Deus, que haviam adotado práticas e modo de vida totalmente contrários à lei, que tinham dito não à vontade de Deus, eles, ao ouvirem a mensagem de João Batista, se arrependeram e mudaram de vida. Esse primeiro filho representam as meretrizes e os publicanos, aqueles que, tendo tomado uma atitude contrária a Deus, ao ouvirem a mensagem, a pregação do Evangelho, eles se arrependeram, mudaram de vida, porque arrependimento quer dizer mudança de mente, mudança de atitude, e aí passaram a fazer a vontade de Deus. Atenderam ao chamado de João Batista, confessaram seus pecados, foram batizados no Rio Jordão, e depois, quando João Batista apontou a Cristo, passaram a seguir a Cristo. E aqueles que ouviram a pregação de Cristo, porque a pregação de Jesus também é a pregação do arrependimento. Marcos 1 e 14. E depois que Jesus foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja que Jesus começa a parábola dizendo que o reino, mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Deus levanta a Cristo, o profeta por excelência, o ofício profético. Messias tem um ofício profético. Depois que veio dentre os homens, totalmente homens, o maior profeta, que era João Batista. Vem Cristo e as pessoas creem, se arrependem, confessam seus pecados, admitem que tinham dito não para Deus e agora dizem sim, e agora atendem ao Pai, e agora atendem a Deus, e por isso mesmo elas vão fazer a vontade de Deus. Os publicanos e as meretrizes haviam dito não para Deus, mas se arrependeram e passaram a fazer a vontade de Deus. E Jesus ainda diz aos anciãos do povo, aos principais sacerdotes, que eles viram isso. Eles contemplaram meretrizes e publicanos mudando de vida. E mesmo assim, não creram na mensagem de João Batista, nem na mensagem de Jesus. Nós podemos aplicar este filho também aos gentios. Porque os gentios são o primeiro povo da terra. Quem são os gentios? Os gentios são os descendentes de Noé. Noé foi poupado do dilúvio. Houve a multiplicação novamente. E aqueles homens que descendiam de Noé disseram não para Deus. Quando que eles disseram não para Deus? No episódio da Torre de Babel. Deus havia dito a Noé que ele crescesse, multiplicasse, frutificasse e enchesse a terra. Mas, como eles viviam ali na terra de Sinear, na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, esta região fértil, eles resolveram não sair dali. Não fazer a vontade de Deus. Você vê bem isso no livro do Gênesis, no capítulo 10. Aliás, capítulo 11, versículo 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles disseram não para Deus. Não quero obedecer. O Senhor mandou nos espalhar. Nós não vamos sair daqui. Eles disseram não para Deus. Deus confundiu as suas línguas e eles foram obrigados a se espalhar. Mas eles disseram não. Eles disseram não. Mas depois que Israel rejeitou a Cristo, o evangelho foi pregado aos gentios. E os gentios disseram sim. A começar lá da casa de Cornélio, quando Pedro pregou o evangelho àqueles gentios, muitos começaram a dizer sim para o evangelho. E hoje, todos quantos o recebem são feitos filhos de Deus porque creram no nome de Jesus. Os gentios são esse primeiro filho. Porque foi o primeiro povo. O povo que disse não para Deus. Mas depois se arrependeu com a pregação do evangelho da graça de Deus. E hoje estão aí sendo salvos. Eu e você somos salvos, somos gentios, porque cremos em Jesus.
a pessoas de toda a tribo, toda a raça, toda a nação, toda a língua. Por quê? Porque creram, se arrependeram, confessaram os seus pecados e mudaram de vida. E estão hoje a fazer a vontade de Deus. Como disse Pedro no versículo que nós lemos, nós agora o invocamos por Pai. Não Pai no sentido de criação, mas Pai no sentido de adoção, porque fomos adotados como filhos. Por quê? Porque cremos no nome de Jesus. Mas há o segundo filho. O segundo filho, ele de pronto disse para o pai. E vejam bem que a palavra do pai para o segundo filho é idêntica. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo: vai, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Não é o fato de ele ter escolhido Israel como sua propriedade peculiar dentre os povos, que ele trata Israel de forma desigual às demais nações. Ele deixou isso bem claro quando fez a proposta da lei no Monte Sinai. Lá no livro do Êxodo, do capítulo 19, está dito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja bem, Deus não deixou de dizer que toda a terra era dele, e que ele seria uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal e um povo santo, dentre os outros povos. Mas isto não significa que Deus estaria desprezando as demais nações. Ele diz: toda a terra é minha. E eu preciso de um reino sacerdotal, de alguém que possa me representar as demais nações e possa pedir e interceder pelas demais nações diante de mim. Um povo que eu vou separar para isto, a demonstrar o amor que Deus tinha para com as outras nações. Não seria um privilégio para Israel, mas um ônus para Israel, um serviço para Israel, um encargo para Israel, interceder pelas demais nações. E o que foi que Israel fez? O que Israel disse? Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 19, 8. Lá em Êxodo 24, Israel repete mais uma vez isso. Vindo, pois, Moisés, 24 e 3, vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Esse segundo filho representa os principais sacerdotes, os anciãos do povo e a nação de Israel. Assim que o pai disse para o filho: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, ele disse: eu vou. Eu vou, Senhor. E não foi. Eu vou
Foi o que Israel disse. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Lá, quando houve a proposta, e depois, quando Israel desce do monte com a primeira parte da lei. Mas eles não fizeram. Pelo contrário. Não subiram ao monte Sinai. Como Deus havia dito, esperem o sonido longo da buzina. Eu vou falar com vocês e depois vocês não toquem no monte. E depois, quando ouvirem o sonido longo da buzina, subam ao monte. Mas quando Deus começou a falar, com aqueles trovões, terremoto, fogo, eles fugiram. Só Moisés subiu ao monte. Mas quando Moisés voltou do monte com parte da lei, e leu a lei para o povo disse, nós faremos. E 40 dias depois, Moisés ainda no monte, que havia voltado para o monte, Deus diz a Moisés, olha, cedo este povo me desobedeceu. Eles já quebraram os 2 primeiros mandamentos. Não farás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Construíram o bezerro de ouro e o adoraram. Eles não cumpriram. Eles disseram, eu vou, Senhor. Mas não foram. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo ouviram João Batista pregar, mas não creram. Não tiveram coragem de dizer se o batismo de João era de Deus ou dos homens. Porque não criam nele. Não criam no batismo de João. Não achavam que eram pecadores e que precisavam confessar os pecados e se batizar para receber o Messias. Também não creram que Jesus era o Messias. Quando Jesus foi aclamado entrando em Jerusalém, eles pediram para que Jesus mandasse a multidão se calar. E não viam autoridade em Jesus. Tanto que censuraram a purificação do templo. Eles diziam, eu vou, Senhor. Eles pregavam a lei, ensinavam a lei. Estavam, como Jesus disse, na cadeira de Moisés, ensinando a lei, mas não viviam a lei. Porque não criam nela. Diziam, eu vou, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Mas não faziam. Eram hipócritas. Ensinavam, mas não viviam. Se preocupavam com uma religiosidade exterior. Olha o que ele disse, eu vou, Senhor. E nem quando viram as meretrizes e os publicanos crerem na mensagem de João Batista, crerem na pregação de Jesus e mudarem de vida. Demonstrarem transformação. Nem assim eles se moveram, nem assim eles se comoveram. Continuavam presos na sua religiosidade vazia, na sua hipocrisia. E Jesus diz, quem que fez a vontade do Pai? O que disse, eu vou, Senhor, e não foi? Ou o que disse, não quero, mas foi? E os anciãos do povo e os principais sacerdotes disseram, o primeiro fez a vontade do Pai. Ele disse, não quero, mas foi. Não interessa palavras, interessa atitudes, ações. E foi isto que Jesus disse. Pois então, os publicanos e as meretrizes, eles vão adiante de vós no reino de Deus. Eles entram primeiro que vocês no reino de Deus. Eles estão no reino de Deus, porque no reino de Deus está quem faz a vontade do Pai. Não importa o que fala, importa o que faz. Os publicanos e as meretrizes disseram não quero, mas se arrependeram. E por se arrepender, ao ouvirem a palavra do Pai,
eles entraram no reino de Deus. Mas vocês ouviram João? Não creram. Viram a transformação das meretrizes e dos publicanos e não creram. E por isso vocês perderão o reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Quem for indiferente, insensível à mensagem do Evangelho, quem não crer, será condenado. Não adianta ser religioso. Não adianta dar dízimo, frequentar cultos, ter credencial de ministro, pregar bonito, ensinar bonito, orar eloquentemente, falar língua estranha. Não adianta nada disso. A aparência é ilusória. No nosso esboço nós dissemos que esta parábola retoma a parábola que Jesus conta lá no Sermão do Monte, a parábola dos 2 alicerces. As 2 casas eram idênticas, mas uma estava firmada sobre a rocha, a outra sobre a areia. Quando vieram as intempéries, a casa ruiu, a que estava sobre a areia, porque não era firmada na verdade, não era firmada em Cristo. Se nós não crermos em Cristo, se nós não crermos na palavra, nós não subsistiremos espiritualmente. E para isso é preciso ser tocado pela palavra, crer na palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem creu na mensagem de João Batista, confessou seus pecados, se arrependeu, confessou seus pecados e mudou de vida. Creu depois em Jesus. Quem crê em Jesus é salvo. Quem não crê está condenado. De nada adianta querer brigar com a Bíblia, censurar e questionar Jesus, como muitos fazem hoje. Assim como os principais sacerdotes e os anciãos do povo quiseram questionar a autoridade de Jesus, hoje muitos questionam a autoridade da Bíblia, querem mudar a Bíblia, querem adaptar a Bíblia à sua maneira de viver, à sua vã religiosidade, aos dogmas, normas e regras que ele criou para si, pensando poder se ligar a Deus. Mas nada disso adianta. O que adianta é fazer a vontade do Pai. O Pai continua dizendo a todos os homens: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o que vale, irmãos, é a atitude de hoje. Veja bem que ele diz, vai trabalhar hoje. O que vale é hoje. É a atitude que eu tomo hoje, não a atitude que eu tomei lá atrás. O que vale é o que eu faço hoje. Os publicanos e as meretrizes pecaram no passado, mas hoje estavam a fazer a vontade de Deus. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, o povo de Israel, disseram que iam fazer a vontade de Deus. Até fizeram durante 40 dias. Mas depois pecaram. E não se arrependeram. E não creram. E por isso estão destinados à condenação. Não seja indiferente à palavra de Deus. Confesse o seu pecado. Mude de vida. Creia no que Deus diz. E faça a vontade dele. E você terá a vida eterna. Mas se fizer como os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se rejeitar a Cristo, a perdição é certa. Amém.